quando vai ocorrer o pico da doença em uma determinada comunidade. Tem vários estudos, né, modelos matemáticos, estatísticos, que acabam definindo quando que isso daí poderia ocorrer em determinados locais. Mas a gente tem verificado muito erro também nisso. Não é uma doença nova, é uma doença que depende muito, né, para você atingir pico ou não, dessas estratégias de controle delas, principalmente isolamento social, uso de máscaras, né, e a testagem, né, oportuna com o isolamento dessas pessoas. Né? Quando a gente não faz isso, a gente vai aumentando a disseminação do vírus nessa comunidade. E o pico vai se estendendo para frente e a gente acaba eventualmente não identificando. A gente só vai identificar o pico de uma doença quando a gente já tiver passado por ele. Ou seja, a gente vai ver quando os casos começam a diminuir de uma maneira consistente durante várias semanas, e aí a gente já tem uma situação bastante confortável, ou seja, com a diminuição da ocorrência da doença ou com o controle da epidemia, e aí sim a gente vai poder inferir que a ocorrência do pico da doença ela ocorreu, né, num período anterior a essa diminuição do número de casos. Então isso é uma questão muito controversa, essa questão do pico, porque isso daí causa muita apreensão para gestores, né, e inclusive para a própria população. E uma outra coisa importante na disseminação da doença é a questão da flexibilização, né? À medida que eu que eu permito que as pessoas circulem mais, eventualmente eu estou expondo muito mais as pessoas à disseminação do vírus, né? Se a gente não fizer uma flexibilização com bastante cautela, com bastante cuidado, definindo responsabilidades de cada proprietário, empresário, né? Se não houver uma conscientização da população da necessidade do uso de máscara, do distanciamento social sempre que possível, do isolamento social sempre que possível, ou seja, principalmente dos grupos de risco, né, são as pessoas de mais idade, né, pessoas com comorbidade, que geralmente a doença acaba provocando, ocorre com mais intensidade, com mais gravidade. Se não ocorrer a incorporação dessas medidas pelas pessoas, a gente eventualmente tem um aumento do número de casos que muitas vezes pode comprometer a possibilidade de atendimento, de assistência à saúde em um determinado local. Com certeza a gente, nos próximos anos, a gente vai ainda conviver um pouco com essa doença, né? Porque da mesma maneira que a gente convive com a gripe influenza, que era uma doença completamente nova e hoje ela faz parte do nosso dia a dia, e eu entendo que o coronavírus será feita, a nossa convivência também vai ocorrer com ele durante vários anos aí. Mas a gente com certeza vai ter que manter a incorporação dessas medidas, principalmente o distanciamento social, o uso de máscaras, né, manter ambientes arejados, reforço de hábitos de higiene são fundamentais, e isso vai fazer parte da nossa vida, dessa nova vida, né, que espero que seja muito breve, essa nova vida, a gente volte a uma situação que não vai ser nunca mais a normal, mas dentro das nossas possibilidades, uma nova maneira da gente se portar na comunidade, inclusive individualmente, né? A partir do momento que a gente tenha uma vacina, provavelmente a gente vai ter mais possibilidade de um controle efetivo dessa doença, ou que surja um tratamento que seja eficaz, coisa que a gente ainda não tem até o momento.